Então, 515, que é o que estamos vendo, vamos passar ao 515, inciso 2º. Um momentinho, tá indo aí. 515, inciso 2º. É título executivo judicial a decisão homologatória de autocomposição judicial. O que temos para falar disso? Não muita coisa. É uma decisão que não necessariamente é uma sentença, não é? É uma sentença homologatória se a autocomposição for sobretudo. É uma decisão interlocutória homologatória se a homologação, se a autocomposição for parcial. Pode ser, né? Aliás, é até o mais comum de acontecer. Você faz um acordo sobre uma parcela do mérito, o resto eu quero discutir. O juiz homologa por uma decisão. Se a outra parte não cumprir, você pode executar? Pode. Se descumprir o acordo, seja ele homologado por uma sentença ou uma decisão interlocutória, está no inciso 2º. Veja que ele também não fala sentença homologatória, fala decisão homologatória. De autocomposição judicial. Bom, autocomposição judicial não é aquela que necessariamente é oriunda do 334, né? 334, audiência de conciliação e mediação. Aquilo pode resultar uma autocomposição, mas não é apenas ali que o juiz pode buscar autocomposição em relação às partes, né? Ou seja, a lei não diz de onde vem a autocomposição. A autocomposição obtida na AIJ, pode? Pode, desomologou, tá igual. E por fim, a autocomposição não é sinônimo de conciliação, como eu falei agora aqui para os senhores, né? A autocomposição é um termo mais genérico. Inclui-se na autocomposição a transação. Ó, é transação, tá, meus amigos? Quando as partes transacionam. Outro dia um aluno escreveu quando as partes transam. Não. Quando as partes transacionam. É transação. Essa partícula final é importante, né? As partes não saem por aí transando, não. As partes, no máximo, transacionam. O que o juiz busca é que as partes transacionem. É quando há uma concessão mútua. Cada um cede um pouquinho, né? Transação. Como pode ser a autocomposição, que é a imposição da vontade de um sobre o outro. Quando o réu reconhece a procedência do pedido, quando o autor renuncia à pretensão. Também pode ser uma hipótese de autocomposição. Tá bom? Então, autocomposição é um termo genérico. Decisão é um termo genérico. Decisão homologatória de autocomposição judicial. É a última autocomposição obtida em um processo judicial. Ué, mas professor, será que nós não podemos obter uma autocomposição fora do judiciário, não? Podemos. A autocomposição fora do judiciário vai, em regra, gerar um título executivo extrajudicial, que nós falaremos lá no 784. Tem as exigências, ou a chancela do membro do Ministério Público, da Advocacia Pública, da Defensoria Pública, ou a assinatura dos advogados dos dois transatores. Isso é um título executivo extrajudicial. Ex-marido, ex-mulher, vai no escritório de um dos advogados, se encontram no fórum, sem processo nenhum, celebram um acordo. É possível? É possível. Esse é um título executivo extrajudicial. Mas é possível também, atenção aqui, é possível também que as partes peguem aquele título executivo extrajudicial, um acordo, uma autocomposição obtida fora do Poder Judiciário, extrajudicialmente, e elas proponham uma demanda tão somente para homologar. Então, a autocomposição judicial não se resume à autocomposição obtida dentro do judiciário. É possível que se mova um processo de jurisdição voluntária, cuja finalidade única do processo seja a homologação de um acordo, para trazer maior credibilidade, para trazer maior segurança jurídica para as partes. Mas por que as partes fariam isso? Porque é vontade das partes. Pô. É vontade das partes. Eu mesmo já soube de um caso em que, numa relação avoenga, fez um acordo
a mulher, a mãe da criança, e o pai, e o avô, né? E o avô da criança, e o pai do genitor da criança. O avô exigiu que fosse feito por uma homologação judicial. Eu pago, mas bota uma cláusula nesse nosso acordo extrajudicial que ele só terá validade depois de homologado judicialmente. Por quê? O que ele queria? Ele queria se vincular àquele acordo. E ele queria vincular outra parte àquele acordo, não apenas pela assinatura dele. Já seria o suficiente, mas ele queria ter uma segurança maior. Ele pediu, olha, eu tô aqui, tô aceitando, tudo de boa, beleza. Eu quero fazer até mais pelo meu neto. Eu quero que a gente vá para um processo e peça para o juiz homologar. Vamos fazer isso? A mulher, pô, claro, melhor ainda. Mas por que levou? A vontade das partes, para trazer maior segurança. Claro que também é segurança para o cara, que a mulher de manhã ou depois, a mulher, é exemplo, né? Que a outra parte não vai mandar depois falar, mas aqui onde está escrito X é X mais Y, aqui na remuneração a atualização vai aumentar de uma outra forma, eu não quis dizer isso. Não, vou me vincular ao que o juiz disse. A decisão do juiz. Então, para acabar esse inciso, homologação de autocomposição judicial não necessariamente é aquela que foi a autocomposição que foi obtida dentro do judiciário. Olha o que o inciso 3º nos diz. Que também é um título executivo judicial, a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza. Mas não é uma decisão extrajudicial, ponto parágrafo. Porque é óbvio que uma autocomposição extrajudicial é título executivo extrajudicial. Artigo 784, inciso 2º. O que nós temos aqui é uma autocomposição extrajudicial formado fora do judiciário e as partes pediram homologação. Então o inciso 2º e o inciso 3º são muito parecidos. O que muda? No inciso 2º, o juiz homologa uma decisão que foi obtida em um processo judicial em curso. No inciso 3º, o juiz homologa, o juiz exerce uma jurisdição voluntária tão somente... O pedido é esse, o pedido é a homologação. O juiz julga o pedido homologando. Está preenchido os requisitos, não tem vício de vontade, ele homologa. É um procedimento de jurisdição voluntária. Salvo engano, 916, me fugiu aqui o dispositivo. Não é 916 não. Talvez seja. Enfim, pouco importa. Homologação de acordo extrajudicial. Esse acordo foi obtido fora do judiciário e a finalidade é tão somente homologar. Ok? Então vejam que não tem muito mais o que avançar nesses incisos 2º e 3º, além do que eu já falei. E aí, inciso 4º e inciso 5º, vejamos antes de uma nova pausa. Olha aqui. Inciso 4º é título executivo judicial o formal e a certidão de partilha, exclusivamente em relação ao inventariante, aos herdeiros e aos sucessores a título singular universal. Primeira parte, o formal e a certidão de partilha são as decisões do processo de inventário e partilha. São as decisões, então não muda, é decisão, proferida em processo civil. Ali ele especificou. É porque essas são decisões especiais, vamos assim dizer. Né? São decisões de um procedimento especial. Não muda. É uma decisão proferida em um processo especial do inventário e partilha. Formal e certidão de partilha. Exclusivamente em relação a quem participou do processo. Contraditório. Então, exclusivamente em relação ao inventariante, aos herdeiros e aos sucessores a título singular ou universal. Então, aquele filho não reconhecido, ele não pode pleitear a execução daquele título, se ele não faz parte dele. Ele tem que, no máximo, mover uma outra demanda, onde ele vai discutir a rescisão daquele julgado, onde ele vai complementar, onde ele vai pedir uma sobrepartilha. Mas isso não é execução. Isso é uma discussão cognitiva. Ok? Então, sobre esse inciso 4º, é isso que tínhamos para falar. E o inciso 5º prevê que é título executivo judicial o crédito de auxiliar da justiça quando as custas, os emolumentos ou os honorários tiverem sido aprovados por decisão judicial. Qual é o caso aqui? Isso foi feito para quem? Para o perito, né? Não apenas o perito, para o auxiliar, para o contador, para o auxiliar de justiça remunerado
por emolumentos, custas, honorários. Quando aprovado por decisão judicial, mas é por decisão judicial que se aprova mesmo. Então vejam, o inciso 1º vai falar decisão judicial que reconhece a exigibilidade. Esse inciso 5º, em tese, ele já estaria inserido no inciso 1º. O que o legislador quis, isso aqui foi um lobby natural, um lobby no bom sentido desses profissionais, desses atores jurídicos que atuam e movimentam muito dinheiro, esse ramo, né? Os peritos, lato sensu, os auxiliares da justiça, o tradutor, o contador, que é chamado de contabilista, né? O perito. Como é que se nomeia o perito? Por decisão. A decisão que nomeia o perito é título executivo? Não. É uma decisão interlocutória, mas ela reconhece a exigibilidade? Não, ela só nomeia o perito. Então, nomeio como perito doutor fulano de tal. E aí, na discussão lá de prova pericial, nós vimos, os senhores viram, que depois tem a discussão com os honorários. O perito indicado, ele traz uma proposta de honorários, as partes vão discutir se aquele valor está bom ou se não está, e o juiz, ao final, decide. É essa decisão do juiz que fixa honorários é que ela pode ser executada. Qual é a lógica aqui? Percebam bem. O que eu já ouvi, foi até numa aula de pós, um cara falando, mas professor, quando lá no final o juiz exerce jurisdição, ele vai condenar a parte sucumbente nas custas, né? E aí a parte sucumbente, nas custas, já está ali afirmado, nas custas do processo, o valor devido ao perito. Não é bem assim. Porque o perito não é parte no processo. A sentença fixa o dever de uma parte pagar a outra, de uma parte restituir a outra. A parte sucumbente vai pagar as custas, vai ressarcir as custas da outra parte, se ela tiver adiantado. Ali o perito não ganhou nada. Então é importante deixar claro que a decisão do juiz que fixa honorários, ela na verdade tem implicitamente a exigibilidade do perito se ele não receber. Essa é a lógica. Não precisava. Isso podia ser um parágrafo, por exemplo. Considera-se incluído no inciso 1º a verba do profissional que atuar, a título de honorários, custas. O legislador colocou como sendo mais uma espécie de título executivo. Mas a lógica é essa. Percebam que na sentença, quando o juiz fixa aquela verba acessória da sentença, as custas, aquilo não beneficia o perito. Aquilo é para outra parte. A parte sucumbente que vai ressarcir a parte vitoriosa no processo. Ali, em tese, o perito não está incluído. Lembra que a coisa julgada não beneficia nem prejudica terceiro? A decisão faz coisa julgada entre as partes nas quais é dada. E o perito não é parte no processo. Por isso que o legislador achou por bem colocar ali, mais mastigadinho, essa hipótese do auxiliar da justiça. Nós podemos resumir aqui como principal exemplo o perito que recebe pelo serviço que ele presta por meio de honorários periciais. Ok? Aí a parte não pagou, o perito tem a favor dele um título próprio. Aí ele vai lá e executa, quando a parte não paga. Ok? Tá visto aí.